meus irmãos, muito boa noite. Eu me chamo Ana Beatriz, sou trabalhadora do Centro Espírita Pão Nosso e hoje eu estou aqui para conversar com vocês, para a gente fazer uma reflexão em torno do item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, o iniciozinho ali, os itens de 1 a 4. Então, na semana passada, nós tivemos a oportunidade de ver, né, a palestra sobre a piedade, né? E hoje, dando continuidade a esse tema, a gente vai adentrar na piedade filial. Mas antes de iniciar, eu peço a vocês que peguem uma garrafinha com água e coloquem, né, perto de vocês, para que seja fluidificada, né, durante a nossa conversa, durante a nossa reflexão. Lembrando que todos da casa podem fazer uso da água, né, que será fluidificada. Então, para dar início a esse momento, eu peço a todos que fechem os olhos para que a gente possa iniciar com uma prece. Então, vamos fechar os olhos nesses instantes. Mentalizar o nosso Mestre Jesus, que se faz presente em nossos lares nesses instantes, abençoando-nos, nos enchendo de amor, nos enchendo de esperança, nos enchendo de bom ânimo, que possamos sentir a sua presença, bem como a presença amiga dos nossos irmãos espirituais, dos nossos anjos da guarda, que nesse momento nos abençoam, nos aplicam passes energizantes de refazimento, que possamos, Mestre Jesus, sentir a Tua presença, que possamos, Mestre Jesus, abrir as nossas mentes para o ensino de hoje, para a compreensão do Teu Evangelho, para assim colocarmos ele em prática nos nossos dias a dia. Abençoa, Mestre Jesus, a todas as famílias que ora assistem essa palestra, bem como, Senhor Jesus, todos os trabalhadores e todas as famílias também do nosso Centro Espírita Pão Nosso. Abençoa a humanidade, abençoa nosso planeta, Mestre Jesus, todas aquelas pessoas que nesse momento sofrem nos leitos de hospitais, que também possam sentir Tua presença e Teu amor. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, vamos agora dar início, né, à nossa palestra. Como falei, o capítulo 14 do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que trata sobre honrar teu pai e tua mãe. Vamos falar sobre os itens de 1 a 4, né, o iniciozinho aí do capítulo 14, que trata justamente sobre a questão da piedade filial. Então, a gente tem aí como o quarto mandamento da lei de Deus, né, que fala sobre a questão de honrar pai e mãe. Aqui fala, aqui, no capítulo 20, Êxodo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, ele coloca essa proposta, né, como um marco, assim, para que a gente possa viver longamente na terra, né, que Deus nos dará de presente. Coloca como essa questão do honrar o vosso pai e a vossa mãe. Mas por que isso, né? Por que eu devo honra, devo esse respeito, devo essa devoção, né, a esses seres? Na verdade, os nossos pais, né, são esses espíritos, esses seres que aceitaram essa proposta de nos receber como filhos, né? E sendo assim, vieram antes da gente, né? Já viveram algumas situações, já viveram algumas experiências, né? Antes de nos receber. Então, eles possuem já essa bagagem aí para nos auxiliar, né? Então, a gente deve ter, né, esse respeito, essa honra por esses seres, por esses espíritos, né, que aceitaram nos abraçar, né, como filhos, esses pais, na verdade, que aceitaram nos abraçar, nos ter como filhos, para nos auxiliar na nossa caminhada,
né? A gente sabe que é uma troca mútua aí. Porém, como eu falei, como eles vieram antes, né, nos antecederam, eles já possuem algumas experiências que nós ainda não temos. Então, que a gente possa valorizar essas experiências, que a gente possa ter esse respeito, ter essa gratidão por esses seres, né? Então, por isso que ele está aí como um quarto mandamento da lei de Deus: honrai vosso pai e a vossa mãe. E aonde entra o item da piedade, a piedade filial, né? Então, a piedade, a gente vê que é um sentimento tão nobre que nos aproxima dos anjos, né? Desse sentimento sublime, angelical de Deus, né? Você ter a piedade. A piedade, a compaixão, né? São todos exercícios de amor ao próximo. Então, aqui fala pra gente o seguinte, né? Iniciando aí do item 1, fala assim, ó: o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é o corolário da lei geral da caridade e de amor ao próximo. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Então, essa questão, né, de ser esse corolário aí, nada mais é do que ser uma conclusão, sabe? Uma consequência, é um fato final, assim, extremamente importante, né? É o fim e a consequência, né? Então, esse dever que nós temos, né, para com esses seres. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar, olha só, o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe. Então a gente vê aí, gente, essa questão da submissão e do respeito, né? Então a gente vê que hoje há uma dificuldade muito grande, assim. Muitas das vezes a gente pensa, somos espíritos, somos todos iguais, estamos no mesmo barco, a gente costuma dizer, né? Porém, tem essa questão dos que se propuseram, né? A vir na frente, a enfrentar certos desafios, a conhecer coisas primeiro para poder nos passar os seus exemplos, né? Para poder nos passar aí a forma, já dá um norte, né, para a gente. Então, quando ele coloca essa questão de submissão, né, ela está muito ligada a essa questão de respeito mesmo, de baixar a cabeça para essas pessoas, né? Muitas das vezes a gente sabe que eles estão errados, mas eles não erram porque querem errar ou porque querem fazer a gente errar, entendeu? Não. Muitas das vezes eles querem acertar conosco, eles querem que a gente tenha vivências diferentes das que eles tiveram. Porque muitas das vezes eles já quebraram a cara, né? Já fizeram coisas que não foram experiências boas, positivas, né? Nas suas encarnações. Então eles não querem que a gente passe. Muitas das vezes a gente não entende isso, a gente vai de frente, a gente discute, né? Mas nós temos realmente que baixar a cabeça, ter esse respeito, essa submissão a eles, né? Por mais que a gente não concorde em tudo, mas sempre tentar mostrar de uma outra forma, né? Não evitar a discussão, o desentendimento com eles, né? Porque é um dever muito grande, né, que eles têm. Nossa, eles são nossos pais, né? Eles são as pessoas que nos colocaram no mundo, né? Se estamos aqui hoje, somos gratos a essas pessoas, né? Que aceitaram aí esse convite aí de ser nossos pais, nosso pai, nossa mãe, né? Então, esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, olha só. É também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhe repouso na velhice. É cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Então, gente, vai além. Vai uma questão realmente de retribuição. Tudo aquilo que me foi dado,
né? Toda aquela atenção, aquele carinho, aquele tempo que me foi que eles dispensaram muitas das vezes de fazer uma outra coisa para estar conosco, para estar nos orientando, né? Para estar ali do nosso lado, estendendo a mão, fazendo com que a gente caminhe, né, no rumo certo. Então, vai muito além essa questão de honrar. É nossa obrigação retribuir tudo isso, né? Quando a gente já cresce, a gente já está na situação de pais, né? Também temos a obrigação de cuidar deles, sabe? De cuidar, de não dar trabalho mais, não dar mais dor de cabeça, sabe? De proporcionar, como coloca bem aqui, o repouso na velhice, cercá-los de cuidados, de carinho, de atenção, sabe? Assim, poder realmente pagar tudo aquilo que foi feito por nós, né? Então, nada mais justo do que isso, né? Da gente poder proporcionar isso a eles na velhice, né? Olha só, sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Muitas das vezes, os nossos pais, eles ralaram muito, né? Para que nós, os filhos, possamos ter uma situação hoje melhor, né? Então, hoje, se eu estou numa situação melhor, né? Tenho uma faculdade, né? Pude estudar, pude ter um emprego digno, um salário digno, né? Então, houve todo um trabalho desses pais que me deram educação, que me colocaram numa escola, que estavam ali sempre, né, puxando a nossa orelha para que estudássemos, para que nos dedicássemos, né, para sermos quem somos hoje, né? E muitas das vezes esses pais, por nós, eles negligenciaram muitas das vezes a educação deles, né? Quantos e quantos pais deixaram de estudar para poder cuidar dos filhos? Deixaram de cursar uma universidade ou até mesmo terminar um segundo grau em prol de cuidar dos seus filhos, né? Então isso fica a reflexão. E muitas das vezes esses pais eles não tiveram uma condição, não tiveram um trabalho digno que pudesse dar uma aposentadoria digna, né? Então esses pais sem recursos eles merecem ainda mais atenção, né? Porque se a gente parar para pensar, olha quem eu sou hoje, né? E meu pai está ali numa situação que não é muito favorável, né? Muitas das vezes financeiramente, ou tá num ambiente ali, né? Então, que eu possa proporcionar o recurso material, sim, que ele precisa naquele momento, né? Posso auxiliar com o que é mais importante para ele. Muitas das vezes, né, com determinada idade, os pais precisam de medicamentos, precisam de uma alimentação especial, né? Então a gente tem que proporcionar isso a eles, né? A gente tem condições de fazer que a gente faça, né? Será então os pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Então a gente vê muitas das vezes tantos senhores, tantas senhoras já calejados na vida, ainda tendo dor de cabeça com seus filhos, né? Tendo que ali ralar muito ainda para tentar colocar aquele menino no caminho, né? Então, nós damos muito trabalho ainda para os nossos pais, né? E que a gente possa retribuir isso de forma diferente, que a gente possa pôr a mão na consciência, né? E pensar em todo um passado, toda uma construção que foi feita para chegar no que somos hoje, né? E que se somos o que somos, somos gratos a eles. Então, que a gente possa dar tranquilidade, né? E não dar trabalho, né? Ter-lhes-á a mãe vendido leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhe obter o de que necessitavam? Então aí vem essas questões, né? Dos pais velhos e fracos e da falta de recurso que muitos deles possam ter, né? E os detalhes, né, do que eles passaram por nós, né? Coloca aí quantas e quantas noites de sono que foram perdidas, né? Ali, muitas das vezes, nossa mãe, nosso pai velando
pelo nosso sono, né? No momento ali que estávamos doentes, estávamos necessitados ali de cuidados, eles não conseguem pregar o olho, né? Assim como nós hoje que somos mães, somos pais, né? A gente consegue vivenciar isso. Quando o filho nosso está doente, a gente não dorme, né? A gente está ali velando, a gente está ali vendo se está quente, né? Vendo se está precisando de algo. Tá ali toda hora, né? E o quanto de ele coloca aqui os passos, né, que deram para lhe obter o de que necessitavam. Quantas e quantas mães, muitas das vezes, né, sem recurso, pediram comida para alimentar seus filhos, né? Hoje mesmo, na situação que a gente está vivendo, eu estava vendo ontem, né, o noticiário de TV e vi quantas famílias, né, que dependiam lá da alimentação das escolas e hoje estão sem a alimentação para dar para os filhos, né? E mostrou a história de uma mãe que pede, gente, pede dos vizinhos, sabe? Pede na rua comida para alimentar os seus filhos, né? Muitas das vezes tem só um pedaço de carne, como ela colocou lá, só tem uma proteína pequena, ela divide em dois e dá para o filho e ela come só o que sobrar, o arroz, o feijão, entendeu? Mas ela muitas das vezes ela não se alimenta para alimentar os filhos, né? Ela dá preferência. Então que a gente possa sempre refletir em torno disso, né? Eu coloquei aqui uma situação extrema, né, que é a questão da alimentação, mas tem muitos outros sacrifícios que os nossos pais eles fazem por nós, né? Então que a gente saiba reconhecer esses sacrifícios deles, que a gente saiba poder também retribuir, né, esse sacrifício. Não, coloca aqui continuando, né? Esses itens aí que a gente está estudando. Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial, grata a Deus. Então, gente, a gente falou muito da questão da alimentação, de remédio, né? Mas a gente também pode dar o supérfluo. Poxa, por que não pegar os meus pais ali, mais velhos, para dar uma volta, para almoçar fora, num restaurante bacana, né? Então, que a gente possa proporcionar, se a gente pode, se a gente tem condições, né? Que a gente também possa proporcionar esses momentos de alegria para eles, né? De estreitamento de laços, de conversa fraterna. Muitas das vezes, os nossos idosos, os nossos mais velhos, eles se sentem muito solitários, né? Porque os filhos, eles tendem a se distanciar, né? Criam suas famílias, suas responsabilidades, tomam rumos, né? Que muitas das vezes os pais ficam ali à margem, né? Então, que a gente possa tirar um tempo na nossa semana, no nosso mês, né? Para passear, para levar para a praça, levar para dar uma volta, um passeio, né? Essas pessoas. E conversar, gente. Conversar coisas mais diversas, coisas animadas, coisas alegres, coisas que levantam o astral, né? Falar sobre os netos, falar sobre os filhos, falar sobre o passado, né? Muitas das vezes os mais velhos eles gostam muito de recordar o passado, de fazer essa viagem, né? No passado. E às vezes a gente não entende, às vezes a gente fica ali sem a paciência, né? De dar atenção, mas que a gente possa pensar um pouco nisso. Eu quando estava estudando nessa palestra, eu pensei muito nisso, né? Porque os meus pais, eles gostam muito de fazer isso, de reunir a família para assistir fotos antigas, vídeos antigos da gente pequeno, né? E eles ficam com aquela lembrança gostosa, aquele saudosismo carinhoso, né? E muitas vezes a gente não quer ver aquilo, a gente, né? Ah, mas olha como eu era feio, olha como eu era, né? E fica ali. Quer dizer, e isso é uma satisfação tão grande para eles, né? Eu parei para pensar de poder mostrar, de estar resgatando, né? Essa memória. Então, que a gente possa valorizar esses momentos, né? Esses momentos que nós estamos vivendo agora, por exemplo, de
estarmos isolados, né? Sem poder ter o contato com os nossos pais, muitas das vezes, né? Já estamos aí há quase um mês sem esse contato. Então, que a gente possa, nesse retorno, nessa retomada, valorizar esse tempo, né? Que a gente possa ter do lado deles, né? Do lado dessas pessoas que tanto nos ensinaram, né? Que tanta coisa abriram mão para sermos o que somos hoje, para estarmos aqui, né? Para a Bia estar aqui hoje falando com vocês, fazendo essa reflexão, né, em torno aí dos ensinamentos de Jesus, né? Então, que possamos ter essa gratidão. Ai, pois daquele que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai, né, gente? Ai daqueles que esquecem, né, dessa retribuição, que esquecem muitas das vezes de fazer o mínimo, ou que fazem o mínimo achando que estão fazendo o máximo, né? Então, ai daqueles, ai desses filhos, ai dessas pessoas, né, que não fazem, não retribuem, né? Certos pais, é certo, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não aos seus filhos. Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo e lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. Então, como proceder, né, com aquele pessoal vai dizer assim, mas os meus pais eles não eram tão bonzinhos assim. Os meus pais eles não deixavam de fazer as coisas, eles não se dedicavam tanto a mim, né? Então, por que agora eu tenho que retribuir, né? Aí vem o ensinamento de Jesus, gente. Quando Jesus diz amar o teu próximo, né? Ele fala que o teu próximo é qualquer pessoa, e ainda mais os teus pais. Por mais que não tenham sido aqueles pais espetaculares, né? Que deram tudo por você, ou que você não julgue isso, eles são seus pais, eles são seus próximos também. Então a gente vem e aplica a lei geral, né? A lei geral de amor ao próximo, a lei geral que Jesus nos ensinou, né? De amar ao próximo como a si mesmo, né? Então a gente aplica essa lei, né, nesses casos também. Eu não vou deixar de amar, eu não vou punir. E aquela coisa, né, gente? Lei de causa e efeito também, né? Então, nós que estudamos a doutrina espírita, a gente sabe que não existe nada por acaso, né? Nada é por acaso. E tudo que eu passo, tudo que eu tenho, tem um porquê. Então, muitas das vezes, isso é muito consolador para a gente, né? Porque se a gente, de repente, não tem uma vida tão boa como a gente acha que deveria ter, a gente para e pensa assim, mas será que eu não negligenciei, né, com eles numa outra vida, numa outra encarnação, por isso eles são assim comigo hoje, né? Então a doutrina espírita ela nos traz uma reflexão mais profunda em torno dessas convivências, né? Em torno dessa união de espíritos aí, porque a gente sabe que na nossa família, né, no nosso núcleo ali de estar junto, é onde a gente tem as nossas maiores pendências a serem resolvidas, né? Então, muitas das vezes é isso. Então, a doutrina espírita, ela nos reflete, ela nos traz isso, né? Que é muito confortador pra gente também, né? E faz com que a gente raciocine e faça diferente, né? Fala assim, poxa, se ele tá agindo assim, eu vou agir ao contrário, né? Eu vou fazer como Jesus fez. Jesus, em nenhum momento, ele revidava, em nenhum momento ele se vingava. Muito pelo contrário, ele dizia o quê? Ele dava outra face, né? Então, hoje, a gente precisa aplicar isso, né?
com o nosso próximo, ainda mais com o nosso próximo, que é os nossos pais, né? Então, que a gente possa refletir em torno da regra geral, né? Do preceito geral de amor ao próximo. Lembrando sempre que se viemos ao mundo para nos reabilitar, devemos essas oportunidades aos nossos pais, com os quais temos compromissos morais para o desenvolvimento espiritual de ambos, né? Nesse sentido, a piedade filial é a mais significativa manifestação de amor que o espírito se deve impor. A esse amor devemos acrescentar outros deveres: a gratidão, o respeito, a assistência e a ternura, principalmente quando lhe advém a velhice, o cansaço, as enfermidades, as necessidades que devem ser supridas com carinho e devotamento, né? Então, gente, ninguém é perfeito, né? Somos todos espíritos, somos todos seres em processo de reabilitação, né? E temos compromissos, como eu falei, muito fortes com essas pessoas. Como eu falei anteriormente, né? As pessoas que estão no nosso núcleo familiar são as que mais temos compromisso. Né? Então, que isso possa trazer nos traga essa impulsão, né? Nos impulsione ao nosso desenvolvimento, né? Espiritual e moral. O nosso desenvolvimento, né, seja uma alavanca para a gente e que a gente possa também auxiliar esse próximo, alavancando ele também, né, indo para frente ali, né, ajudando ali um ao outro, né, fazendo essa troca também de experiências. E se estamos, como eu falei, né, estamos ali no mesmo barco, juntos no mesmo lar. Né? E a maior prova ali de amor, manifestação de amor, né? É a questão dessa relação de pais e filhos, né? Então, gente, essa foi a nossa conversa de hoje, a nossa reflexão, né, da noite de hoje. Então, que a gente possa sempre pensar com carinho, né, nos nossos pais, que a gente possa retribuir todo o amor que nos foi dispensado. E mesmo que não tenha tido tanto amor assim, ou tanto cuidado assim, mas que possamos aplicar a regra geral, né, de caridade e amor ao próximo a essas pessoas, né, que vieram com esse compromisso e que só o fato deles terem nos colocado no mundo, nos terem dado a oportunidade da reencarnação, nossa, isso já é enorme, né? Então que possamos ser gratos a isso, porque se estamos hoje aqui, somos gratos aos nossos pais, né? Então, essa foi a nossa conversa, a nossa palestra da noite de hoje, né? Então, nesse momento, eu convido a todos a fazermos juntos, né, a nossa prece de encerramento. Então, a gente fechando os olhos nesses instantes. Que a gente possa mentalizar Jesus na sua infinita bondade, no seu infinito amor, agradecendo a Ele por tudo, agradecendo a Ele pela nossa família, pelos nossos pais, pelos pais dos nossos pais, por estarmos aonde estamos, vivenciando as experiências que estamos vivenciando. Que possamos, Mestre Jesus, sermos gratos a tudo isso, que possamos ter firmes em nossos corações os teus ensinamentos, porque sabemos que Ele é a base, é tudo para que possamos conseguir a nossa transformação verdadeira. Que possamos, Mestre Jesus, termos a fé necessária, termos a resignação também necessária para que possamos passar pelas nossas intempéries, pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, pelas nossas provas, Mestre. Que possamos, Senhor Jesus, sermos gratos a Ti, sempre, por tudo, porque sabemos que tudo é aprendizado
E sabemos que vamos sempre estar mais fortes, estarmos mais firmes diante de tudo que passamos. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, espíritos amigos que nos tutelam nessa encarnação. Abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Então, só tenho a agradecer, né, por esse momento. Confesso para vocês que fiquei um pouco nervosa, né, uma experiência nova, esse negócio de, em vez de estar falando com pessoas, estar falando com a câmera, né? Mas que a gente possa aí, gente, estar junto, né, e estar vencendo todas essas dificuldades, todas essas barreiras, pois sabemos que com certeza será de grande valia, né, para o futuro. Estou muito feliz, né, de poder estar compartilhando com vocês esses momentos. Que Jesus possa estar conosco, né, sempre, e que possamos na semana que vem também estarmos juntos, né. O Pão Nosso vai estar disponibilizando aí nas redes sociais, nas mídias, né, a palestra todas as terças-feiras, tá? Muito obrigada por tudo, gente. Obrigada pela atenção e fiquem com Deus.